Amados irmãos e amigos e amigas do Facebook, do Instagram e do YouTube. Nós estamos falando essa semana sobre a depressão, sobre a ansiedade, E a semente que forma a depressão. No livro de Mateus, capítulo 6, o versículo 25 diz: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quando ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quando ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Então presta atenção no que Deus te diz. O 26, olhai para as aves do céu, não plantam nem colhem, e não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que as aves do céu? Será que você não tem mais valor do que um pardal? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Qual de vós? Quanto às roupas, por que andais ansiosos? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como qualquer um deles, como qualquer um lírio do campo. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequenas fé. Oh, glória! Portanto, não andeis ansiosos, dizendo, que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não andei ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Para cada dia nós temos uma luta, uma batalha. Então não andeis ansiosos. Porque Deus ele nos diz aqui, por que não devemos nos preocupar? Porque a preocupação são desnecessárias. Nós estamos expostos ao destino cruel, nem entregues ao acaso. Não estamos expostos ao destino cruel, nem entregue ao acaso, porque nós temos o quê? Deus em primeiro lugar. Pelo contrário, está escrito que Ele, por amor do seu nome, nos guia pela vereda da justiça. Você verá no Salmo 23, o versículo 3. Nós já falamos sobre isso ontem. Quando Ruth procurou ansiosamente um campo de cereal maduro para poder sobreviver com sua sogra, está escrito. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz. Isso foi mero acaso ou foi o Senhor que a dirigiu? Quando Ruth voltou para sua sogra Noemi, com bastante cevada, e lhe contou tudo que lhe tinha acontecido, o que ela disse? Que coincidência! Não, ela sabia muito bem que isso fora o cuidado de Deus por elas, e se regozijou, dizendo, bendito seja ele, Boaz, do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Graças ao fiel cuidado de Deus, estavam por detrás da vida dessas duas mulheres, assim como está por trás das nossas vidas, por trás de tudo que nós fazemos. Amados, por que a preocupação não adianta? De maneira nenhuma elas são capazes de solucionar algum problema. Certa vez alguém disse, as preocupações nunca eliminam as dores do futuro, mas acabam com o poder do presente. Com preocupações não podemos prolongar a nossa vida, como nós já vimos lá em Mateus 6, 27. Preocupações são nocivas.
As preocupações, amados, são nocivas à saúde. A saúde mental, a saúde física e a saúde espiritual. Li recentemente que as enfermidades psicomáticas têm aumentado muito. Muitas úlceras, problemas cardíacos, enfim, tudo isso vem do nervosismo, tá? De tensões, do mau humor. A pessoa que tem mau humor, anda mal-humorada, é uma coisa nociva. Vem da preocupação. Preocupações nos tiram a liberdade. Certa vez um pensador disse: provavelmente as preocupações são nossos carcereiros mais constantes. Nós falamos sobre isso ontem, eu estou repetindo hoje, tá? Para vocês entenderem que nós, quando estamos preocupados, nós somos prisioneiros das nossas preocupações. Preocupações são pecado. A Bíblia diz: tudo que não provém da fé é pecado. Romanos 14, 23, segunda parte. Preocupações põem em dúvida a sabedoria e o poder de Deus. Elas insinuam que Ele não age, que não se importa conosco e que não se interessa por nós. Amados, se nós sabemos que Deus, se nós sabemos que nós somos a menina dos olhos de Deus, se nós sabemos quem é o Senhor em nossa vida, por que nos preocuparmos? Quando nós nos preocupamos, nós estamos colocando em dúvida o poder de Deus sobre nossa vida. Quando nós nos preocupamos e não conversamos com Deus, nós estamos duvidando do poder de Deus. Por isso que Ele nos diz aqui, a cruz é a expressão máxima da preocupação de Deus conosco. Olha, amados, Deus, Ele é tão maravilhoso para conosco que você não imagina o tanto que Ele se preocupa conosco. E você não imagina o tanto que nós somos importantes para Ele. Quando Ele nos diz: não andeis ansiosos. Amados, para vocês terem uma ideia, segundo os estudos, tá? Tem ocorrido o quê? Nós ficamos ansiosos. Como eu disse a princípio, a ansiedade é uma semente da depressão. Aí, se não cuidarmos da ansiedade, se não buscarmos aos pés de Jesus a cura da ansiedade, ela se torna em depressão. E a pessoa depressiva só tende a piorar toda a situação em tua vida. A pessoa depressiva, ela perde a vontade de viver. Ela perde a vontade de tudo na vida. Ela perde a vontade de trabalhar, de comer, de estudar. Perde a vontade de ver pessoas, de se interagir com pessoas. Esquece de Deus. E só vai se aprofundando. Só vai cada vez mais se afundando no abismo da depressão. Muitos são levados ao suicídio, aos vícios da droga, do álcool, da prostituição, da jogatina, porque eles procuram um escape para essa doença. E a cura da depressão está no meio de nós. A cura da depressão se chama Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, o Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o médico dos médicos. Ele cura a depressão. Porque Ele nos diz que Ele levou todas as nossas iniquidades, Ele levou todas as nossas doenças, todas as nossas mazelas no madeiro, na cruz.
E nós não buscamos o Senhor Jesus. Se metemos dentro de um casulo, ficamos fechados dentro de nós, em vez de buscar uma ajuda espiritual, uma ajuda mental, buscar o Senhor Jesus de fato e de verdade. Ele está dizendo aqui, como eu disse a princípio, aqui na palavra de Deus, aqui em Mateus, ele não disse para você, como eu já falei isso a princípio, olha, não presta a ficar ansioso, hein? Ih, rapaz, a ansiedade não é bom não. Olha, a ansiedade vai te prejudicar. Deus não te disse isso. Deus te deu uma ordem. Não andeis ansiosos. Está aqui, ó. Em Mateus, capítulo 6, o versículo 25, ele diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Não é a vida mais importante do que o alimento, e o corpo mais importante do que a roupa? Vocês notaram a importância que nós temos para Deus? Por que não conversar com Ele? Eu já disse isso um monte de vezes e volto a repetir. Às vezes a pessoa se sente mais à vontade de sentar e conversar com um amigo, com uma amiga, expor seus problemas. Uma pessoa que não vai ajudar em nada, não vai resolver em nada. Mas tem vergonha de entrar num quarto, fechar a porta, dobrar o joelho e falar com Deus. E num templo, numa igreja, dobrar o joelho e falar com Deus. Expor a situação dele para Deus. O único que pode resolver a sua situação é Deus. É a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amados, presta atenção numa coisa. Jesus te ama. Jesus está à porta. Jesus nos diz, aqui em Apocalipse, eita glória, né? Capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. O versículo 20. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amados, ele está dizendo: eu estou à tua porta. Ele está batendo na porta do teu coração. Se você abrir, ele entra. E ele vai cear contigo. Se você abrir, ele vai entrar e cear contigo. Se você não abrir, ele segue caminho. Ele volta depois, que ele não desiste de você. Porque ele é educado. Ele bate na porta. Posso entrar? Se você abrir, ele entra. E ceia com você, faz morada no teu coração. O único que chega, mete o pé na porta, entra para dentro, de qualquer maneira, é o inimigo. É o espírito caído. Então abra teu coração para Jesus. Deixa a ansiedade para lá. Obedeça a ordem que ele está te dando. Não andeis ansiosos por coisa nenhuma. Será que você não entende a importância que você tem para Deus? Você viu ali na passagem que eu li em Mateus? As aves do céu não plantam, não colhem nem guardam em celeiro, mas o Pai Celestial alimenta elas.
Será que uma ave do céu, um pardal, um pombo tem mais valor do que você, meu amado irmão, minha amada irmã? Então não andeis ansiosos. Deus está batendo na porta do teu coração. Abra teu coração, deixa Ele fazer a morada. Deixa a ansiedade de lado, que a ansiedade está te matando. Eleva o pensamento a Deus. Derrame suas preocupações aos pés do Senhor. Converse com Ele. Senhor, eis-me aqui. Está aqui toda a minha preocupação, todos os meus problemas, Pai. Me ajude a resolver. Dê luz a meus pés para saber onde eu piso, meu Pai. Clareie minha mente para saber o que eu penso. Converse com Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Pai, eu entro na Tua presença e derramo a Teus pés, Pai, a vida e o ministério de cada pessoa que está assistindo esse vídeo, Pai. Eu quero derramar a Teus pés, Pai, a minha vida e meu ministério, Senhor. Eu quero derramar a Teus pés a vida e o ministério da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, Pai. De toda a minha parentela. E que o Senhor entre com providência na vida de cada um dos Teus filhos. O Senhor conhece a nossa necessidade, Pai. O Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor conhece nossos corações melhor do que nós. Então abra uma janela no céu e venha de encontro com a petição de cada um dos Teus filhos, nesta hora santa e sagrada, porque só o Senhor é Deus. Grandioso és Tu, Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Visite agora, Pai, o coração de cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amados, divulgue nosso trabalho. Fala para o teu amigo, teu vizinho, para tua amiga, para nos seguir nessa plataforma. E deixa teu joinha, deixa teu clique aí, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e até amanhã. Deus de glória, Deus de glória. O Senhor é maravilhoso.